Olá pessoal, mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus acolha o nosso coração, que nós possamos receber esse abraço generoso e amigo da espiritualidade, que sempre amorosamente nos conforta o coração, nos incentiva o espírito para que a gente possa continuar caminhando, com todas as lutas, as dificuldades que a vida tem apresentado a todos nós. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer imensamente as pessoas que colaboraram com o nosso evento de ontem. O nosso chá beneficente foi muito bom, graças a Deus, apesar da chuva, apesar do temporal, apesar da falta de energia, mas mesmo assim nós fomos agraciados com a presença de muitas pessoas nos ajudaram em todos os sentidos, e a gente pede a Deus que direcione ao coração dessas almas, desses irmãos, muitas bênçãos, a nossa gratidão eterna, sempre, constantemente, porque nós aprendemos dentro da doutrina espírita que os recursos que nós necessitamos para tocar a nossa obra, manter o nosso prédio, enfim, continuar as nossas atividades, tem que ser fruto do nosso trabalho, do trabalho de todos nós. E graças a Deus muitas pessoas se unem com o único sentimento de fazer esse montante, de valor para que a gente possa continuar caminhando. Então a gente agradece imensamente a todos. Esse é o lado bom, que nós gostaríamos de falar. E ontem, nós tivemos uma notícia muito triste, de que está acontecendo lá do outro lado do nosso planeta, uma guerra muito desagradável, mais o conflito que se apresenta. Às vezes as pessoas falam assim, mas está tão longe daqui, a gente não tem nada a ver com isso. Temos sim, do outro lado do planeta, mas é como se fosse um cômodo da nossa casa, onde nós moramos, no cômodo ao lado, as pessoas estão, infelizmente, ainda envolvidas nessa energia muito ruim. Então, que a gente possa aproveitar esse encontro também para unir os nossos melhores sentimentos, direcionar as nossas vibrações para aquela região, para os dirigentes, para as pessoas que estão, infelizmente, sofrendo muito. A gente sabe que faz parte de todo esse processo que está acontecendo na Terra, mas que a gente possa também estar aqui para doar um pouco, Então nós vamos fechando os nossos olhos nesse instante, já percebendo e sentindo toda essa luminosidade, esse envolvimento de paz, de amor que chega da espiritualidade, nos confortando o coração, para agradecer imensamente a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida, agradecer a Jesus por todos os recursos que Ele tem nos oferecido, nos enviado, para que a gente possa aprender o máximo possível nessa encarnação. Obrigado, Jesus, por esse momento, esse domingo que mais uma vez nós nos reunimos em Seu nome, em busca do entendimento, da compreensão e da melhora do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar dentro de nós mesmos os recursos que nós necessitamos para levar adiante o nosso trabalho, o nosso propósito de aprender, trabalhar e servir. E que a Tua paz, Jesus, esteja em nossos corações de uma forma tão abundante que quando nós sairmos daqui, nós possamos levar conosco e distribuir, compartilhar com aqueles que fazem parte das nossas vidas. Muita paz a todos, que Jesus abençoe o nosso encontro, o nosso trabalho e o nosso Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec. Quem foi, Allan Kardec? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu sou kardecista, sigo o Allan Kardec, ele foi o codificador da doutrina espírita, mas não é só isso que ele foi, E aí a gente vai ver por que ele foi escolhido, um espírito escolhido por Jesus para codificar a doutrina espírita e o que aconteceu na sua vida, com essa grande missão que ele teve de codificar a doutrina espírita. Todos nós temos uma missão, na vida. A gente não sabe qual é, mas sabemos, todas são importantes, Vamos começando a desempenhar essa missão sem saber,
Mas são todas importantes. E o Allan Kardec tinha essa grande missão. E por que eu escolhi para falar hoje sobre isso? Porque essa semana completou, né, 219 anos do seu nascimento. Então, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, na França, né? Logicamente, né, ele não nasceu com o nome de Allan Kardec. A gente vai ver como que surgiu esse nome Allan Kardec, né? Então, por que ele nasceu justamente na França? Por que ele nasceu no século XVIII, né? E a gente vai ver como tudo que acontece na nossa vida, e aconteceu na dele também, nada é por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Então, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivel. Ele era conhecido como Rivel, seu último sobrenome, né? Ele se tornou professor e era chamado de professor Rivel. Então, ele nasceu em Lyon, na França, né? Como falei, 3 de outubro de 1804, né? E estaria completando 219 anos, né? Completados essa semana, né? Nasceu de uma família de magistrados e logo de início se percebeu a tendência dele para a ciência e filosofia, né? E nasceu numa época muito conturbada na França, né? Que era com guerras constantes em toda a Europa, né? E justamente a Europa toda sofria, né, com essa devastação que existia. E 2 meses após o nascimento dele, né, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador da França. Essas conturbações todas na França foram oriundas, ou eram oriundas, da Revolução Francesa, né? Então, ele nasceu nessa situação lá, né? E o que acontecia nesse momento, né, com o cristianismo, né? Ele era católico, ele nasceu de uma família católica, a formação dele, né, católica. E, obviamente, como eu comentei, não sabia da missão espiritual que ele tinha, né, o que iria exercer. Então, o que aconteceu na época com essa conturbação toda? Os dirigentes, os responsáveis pela divulgação do Evangelho, né, ou pela parte espiritual, eles estavam muito mais preocupados, né, com o que tinham aqui, com riqueza, poder, né, dinheiro, honra, os responsáveis pela, na época, a Igreja Católica, né? E o que ocasionava isso? Um descrédito muito grande por parte da população francesa, né? E inclusive envolvendo também os países em volta da França, né? De um descrédito das coisas espirituais, até o ponto de filósofos, sábios, né, chegarem a desacreditar da existência de Deus, né? A descrença era tão grande por causa desses abusos desse pessoal que era responsável pela divulgação ou a preocupação, né, de tratar, né, os fiéis, vamos chamar assim, né, para a religião, né, e não simplesmente preocupado com riqueza, com poder, essas coisas, né? Então,
E foi aí nesse momento, né, dessa situação grande que passava, né, em que havia um domínio muito grande do materialismo naquela ocasião, né? Então essa foi uma das razões, né, em que o pessoal começou a descrer, vamos assim, das coisas espirituais, né? Então foi nesse momento que Jesus, em cumprimento da promessa dele, né, na ceia com os apóstolos, na última ceia com os apóstolos, em que enviaria o Consolador, né, o Espírito da Verdade. Nesse momento, né, ele começou, o professor Rivel, né, que não era nem professor ainda, né, a ser preparado para fazer essa missão espiritual que ele veio, né, a ter, né? E justamente a obra dessa missão justificaria o quê? A terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Então ele já estava sendo preparado sem saber, né? Justamente. Então ele foi o precursor do Espírito da Verdade, né? Então até os 12 anos ele estudou na França, né? Depois ele foi para Suíça, né? E foi estudar junto com um grande, né, profissional, né, da educação, que foi o professor Pestalozzi, né, que inovou toda a parte educacional, tanto da França quanto da Europa e América do Norte, né? Ele foi o criador de escolas, né, atuais, escolas novas, em contraponto daquela antiguidade que existia. Ele foi o criador da primeira, Dr. Pestalozzi, né, professor, da primeira escola profissional, né, e se preocupava muito com a questão dos órfãos, né, e a questão das crianças desamparadas. E ele foi o criador, que nós temos até hoje, dos jardins de infância. Então, Allan Kardec foi estudar justamente com essa pessoa, né? Com esse conhecimento grande que o professor Pestalozzi tinha, né? E na ausência do professor Pestalozzi, até então, né, professor Rivel, né, como chamavam na época, ele substituía, né, o Pestalozzi nas funções dele, né? E ele começou a ter muitos desgostos, né, por ser um católico, como era, de protestantes muito rigorosos na época, né? Mesmo assim, ele não esmoreceu e continuou, né, aquele trabalho que já começava a modificar no seu interior da vontade de unificar o cristianismo, né, acabando com os ódios, com as guerras que existiam na época, né, com as guerras inclusive religiosas que existiam. E ele então, sem perceber, já estava sendo preparado para isso, né? E ele concluiu o magistério lá na Suíça aos 20 anos e voltou para a França. E voltando para a França, com 20 anos de idade, ele concluiu o curso de medicina, né? Ele, na época, né, ele falava fluentemente 8 línguas além do francês, da língua de origem dele. Então, imagina, né, o espírito que estava ali, né, se formando
justamente para cumprir essa missão que Jesus havia determinado para ele, né? E em 1854, né, quando ele já estava com 50 anos, ele já era um mestre conhecidíssimo, um grande escritor, e suas obras já eram reconhecidas, né, na Universidade da França, tá? E nessa época, em 1854, ele com 50 anos, começaram a aparecer os primeiros fenômenos mediúnicos, né, na França, né? Essas mesas que giravam, né? O pessoal não entendia, nossa, o que é isso, né? Era como os espíritos começaram a se comunicar, né, com os seres humanos, barulhos, toques, tal. E ele então começou a perceber isso e começou a participar dessas reuniões, que no fundo eram reuniões mediúnicas, em que os espíritos começaram a se comunicar através dos médiuns, né, que nem sabiam o que era isso, né, ser um médium na época. Então, nesse momento, ele começou a coletar todas as informações, né, importantíssimas, de espíritos especiais, né, que estavam nessas reuniões mediúnicas. E ele começa a montar o seu primeiro livro, que era o Livro dos Espíritos, né? Ainda sem colocar o nome do Livro dos Espíritos, mas coletando todas essas informações, que foi o primeiro livro que ele fez, né, e publicou da doutrina espírita. Nessas reuniões mediúnicas, ele teve contato com um espírito que se dizia amigo dele, né, de outras épocas, óbvio, né, chamado Zéfiro. Esse espírito, Zéfiro, ele disse a Allan Kardec que havia convivido com ele em existências anteriores e que eles trabalharam juntos em várias situações espirituais. Isso ele soube através da comunicação mediúnica, né? E que o professor Rivel, na época, tinha sido, numa existência anterior, um sacerdote gaulês de nome Allan Kardec, que ele desconhecia, né? Óbvio, não se lembrava. Então, ele falou, você foi o Allan Kardec, um sacerdote gaulês, e nós trabalhamos juntos na época do imperador Júlio César, do Império Romano. Imagine quantos anos anteriores, né? E aí ele então falou para o professor Rivel, né, da grande missão que ele iria ter aqui na Terra. Ele não sabia ainda. E o Zéfiro comunicou, você veio para essa grande missão. Então, a partir daí, ele completou, né, o Livro dos Espíritos, né, que é o grande livro da doutrina espírita, né, com 1080 perguntas aos espíritos e as suas respectivas respostas. E ele publicou esse livro na França em 18 de abril de 1857. Né? Aí, nesse livro, ele começou a se intitular como Allan Kardec. Ele assumiu o nome, né, que ele teve como sacerdote gaulês, né? E aí, a partir daí, ele já começou então o trabalho da codificação da doutrina espírita. E em seguida, né, ele, 1861, né, ele publicou o Livro dos Médiuns,
que ele considerou como um complemento do Livro dos Espíritos, que é um livro super importante e é tremendamente necessário para aqueles que trabalham, né, como médios na doutrina espírita. Ler aquelas instruções, como se comportar, né, dentro da mediunidade, né? E em 1857, né, 1864, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro de cabeceira, né, de todo espírita, né, e que encontramos todas as explicações da moral de Cristo, da moral do Mestre passado, né, para os seus apóstolos na época que ele viveu como ser humano aqui, né? Em seguida, ele fez, em 1865, ele publicou O Céu e o Inferno, que é um livro importantíssimo que traz, né, como os espíritos estão se sentindo depois do desencarne, lá no plano espiritual, seu sofrimento, suas alegrias, são depoimentos que tem nesse livro O Céu e o Inferno, né? E muitas comunicações, né, desses espíritos após a morte, né, após o desencarne. E em janeiro, né, de 1868, ele publicou seu último livro em vida, que foi a Gênese, né, completando a sua obra de codificação da doutrina espírita. Nesse mesmo ano, em janeiro, né, por problemas cardíacos que ele já vinha sofrendo, ele desencarnou e voltou para o plano espiritual. Então, por que a gente está falando sobre tudo isso, né? Essa história, né, que eu considero maravilhosa, né? Porque nós podemos, né, tirar daqui várias conclusões que servem para todos nós. Primeiro, a missão, né, que cada um de nós temos. Todos nós temos uma missão na vida, como eu falei no começo, né? Esse espírito, né, de Allan Kardec foi escolhido a dedo por Jesus, né? Pelo preparo que ele já tinha, pelo preparo espiritual que ele já tinha de existências anteriores, né? E pela disposição, né, desse espírito de evoluir, né, nesse sentido de codificar a doutrina espírita sem saber. Sem saber. Só que o plano espiritual vai trabalhando, todos nós, né? Quando nós não sabemos, nós somos influenciados, né? Ele nos direciona, né, por uma determinada atitude, né, comportamento, né, e preparar. E por que nasceu na França, né? Por causa da situação que existia na época, né, por causa da Revolução Francesa, de descrédito da parte espiritual, né, da parte religiosa, né, por parte dos dirigentes, dos bispos, dos papas da época, né, que eram muito mais preocupados em usufruir da riqueza aqui, né, e esquecendo todo esse plano. Então ele veio para mudar, para tirar aquele materialismo que existia na época ali, né, para que o pessoal retomasse, né, a questão espiritual, a importância da parte espiritual, né? Então isso nos mostra, né, como o plano espiritual trabalha conosco sem nós percebermos, né? Muitas vezes recebemos intuições,
né? Recebemos avisos de alguma coisa que estamos desviando, né? Daquele caminho correto que devíamos estar, né? Por quê? Porque o plano espiritual se preocupa, né? Demais com cada um de nós, né? Quando estamos aqui nessa existência terrena, né? Por quê? Porque essa existência terrena, como foi naquela época, no século XVIII, para Allan Kardec, e como é hoje para todos nós aqui, né? Ela tem uma finalidade muito importante. Essa finalidade, para nós que estamos em evolução ainda, né? Lógico que o professor Rivel, o nosso Allan Kardec, já estava numa evolução altíssima, né? Desde a época do Império Romano, né? Pelas ações dele, até como sacerdote, né? Gaulês, que ele comenta aqui, né? Mas nós ainda temos que evoluir muito. Já evoluímos, sem dúvida que nós melhoramos. Tanto que estamos aqui sentados, né? Estamos aqui, apesar de hoje da chuvarada, saímos da nossa casa, viemos para cá para receber os ensinamentos do Mestre. Tudo isso, né? Graças ao Allan Kardec, né? Que codificou e nos mostrou essa doutrina que como nós abraçamos, né? Ela é maravilhosa, né? Que nos faz entender, né? O motivo da nossa existência, o motivo de estarmos aqui no plano terreno. Então, cada vez mais que nós evoluímos, né? São degraus que, né, vamos subindo através de atos que nós cometemos. Muitas vezes caímos, né? Levantamos de novo, não tem problema, né? Somos seres humanos, erramos bastante, né? Isso faz parte da nossa evolução, mas temos essa grande missão de melhorarmos, de evoluirmos, para um dia, né, nos tornarmos perfeitos, né? Perfeitos, e aí não precisamos mais vir para cá, né? Vamos ficar lá no plano espiritual, o nosso trabalho espiritual sem necessidade de reencarnação. E temos, né, obviamente, de agradecer sempre a Deus por essas oportunidades, né, que nós estamos tendo, toda a existência de estarmos aqui nessa escola, né? A Terra, para nós, para todos nós, é uma escola onde nós aprendemos, em que nós estudamos, fazemos as provas, passamos, muitas vezes somos reprovados, voltamos de novo, né? Porque são oportunidades que nós temos. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós entendermos, né? Quem foi de fato o Allan Kardec, que preparação que ele teve para conseguir codificar essa doutrina maravilhosa, né? E aquela aceitação dele, né? Porque, para quem não sabia de nada, né? Com a indicação do plano espiritual, você foi preparada por uma missão que precisa colocar em prática. Então, graças a ele, né, Allan Kardec, hoje nós temos essa doutrina que abre os nossos olhos para tudo que acontece em nossas vidas. Então, que Jesus, né, com a sua bondade infinita, continue, né, nos influenciando, né, iluminando nossos caminhos nessa longa caminhada que ainda temos, né, para que possamos ter cada vez mais existências mais conscientes e felizes. Que assim seja, graças a Deus.
Nós vamos então, mais uma vez, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, pelo Evangelho dessa manhã, pelos esclarecimentos. Mais uma vez, nós somos convidados à espiritualidade, a manter o nosso coração sereno, a nossa alma tranquila, o nosso pensamento radiante, para que de alguma forma possamos, cada um de nós, colaborarmos com a espiritualidade para que nós possamos projetar vibrações de amor, de acolhimento. Há muitas almas distanciadas daqui que se encontram em sofrimento, aqueles que ainda vivem um mundo de perturbação íntima, aqueles que se encontram ainda muito presos a todo tipo de vício, aqueles que se encontram aflitos, angustiados, entristecidos, aqueles que estão desanimados, achando que não existe mais solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. Que todos esses nossos irmãos possam ser confortados por essa grandiosa energia que emana do coração de Jesus, misericordioso, irmão de todos nós, juntamente com o nosso melhor sentimento, que eles possam sentir em suas almas todo esse envolvimento acolhedor, amigo, convidando-os para uma postura diferenciada diante da vida, para que eles possam valorizar um pouco mais essa existência, para que eles possam voltar os seus olhos para o firmamento e perceber, diante de tudo aquilo que nós temos, a presença amiga, generosa de Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão, que está juntamente conosco, nos incentivando o coração. Que nós possamos, nessa manhã, direcionar o nosso pensamento, o nosso melhor sentimento, a todos aqueles que se encontram acamados, enfermos, quer seja nos hospitais, nas casas e muitas vezes nas ruas, que eles possam receber todo o amparo da espiritualidade e do nosso mundo material. Por todos os lares, principalmente por aqueles lares onde existe ainda o desentendimento, a discórdia, que lá possa permanecer o amor do Cristo, convocando os corações para um relacionamento mais saudável, para a luminosidade em seus corações e para a busca do aprendizado através do relacionamento. Que nós possamos nos lembrar dos nossos lares, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça o coração, para que nós possamos ter um empenho mais positivo diante daqueles que fazem parte das nossas vidas. E finalmente, Jesus, nessa manhã especialmente, nós gostaríamos de pedir uma vibração muito intensa a toda aquela região do Oriente Médio, ao nosso Israel, por toda aquela região onde nesse momento, Jesus, tantos conflitos acontecem, tanta discórdia, tanta desavença, que o teu amor misericordioso possa envolver a todos os operários da luz, para que possam tocar o coração de todos os dirigentes, todos aqueles que têm o poder nas mãos para cessar, Jesus, esse momento tão difícil, tão complicado do nosso planeta. Que nós possamos, através das nossas preces, das nossas orações, onde quer que nós estejamos, nos recordarmos sempre dos nossos irmãos que estão em sofrimento, para que eles possam realmente encontrar os caminhos que conduzem à paz. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, por esse domingo que está se iniciando, por essa semana que se inicia, que nós possamos ter a certeza de que todos nós estamos recebendo aquilo que nós necessitamos para conduzir as nossas vidas da melhor forma possível. Que essa semana seja muito produtiva e que o nosso coração esteja sempre envolto da tua paz e do teu amor. Que assim seja. Que assim seja.